Olá pessoal, Robson Aguiar do canal Multi Podcast e hoje o nosso bate-papo é com Sandriane Montenegro. Ela vai se apresentar e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Sandriane. Muito obrigada, Robson. Oi pessoal, eu sou Sandriane, professora, de língua portuguesa, artes e de teatro também. Sou moradora do município, nasci em Jaboatão, mas com 2 dias eu já estava aqui na terrinha e nunca saí daqui, sempre resisti e permaneci e estou em Moreno. Também sou professora, como eu já falei, passei muitos anos no estado de Pernambuco, e faço vários projetos na área de cultura, mas esses projetos eram desenvolvidos, aliás, para as escolas. E aí, em 2024, a gente foi para o Cena Cumplicidades, apresentou lá uma peça lindíssima, O Alto da Compadecida. E aí veio esse start, a gente vai ter que fazer a companhia, porque já está se desenvolvendo demais, já está fugindo dos muros, passando dos muros das escolas. E me veio essa questão da arte da cena. É um pouco assim da minha história. Adoro teatro, adoro arte, adoro cultura popular. E sou do município, É o mais importante, porque assim, é muito difícil hoje a gente fazer uma cultura dentro do município da gente, desenvolver a arte dentro do município da gente. Em 2016, eu já estava fazendo teatro, no Nestor Gomes de Moura. Mas, foi crescendo de uma forma que era uma premiação, tinha uma visibilidade. Olha, vai ter experiências exitosas, então tu vai ter que te inscrever, porque o trabalho foi muito bom. Isso não partia nem de mim, isso partia dos gestores e da comunidade escolar como um todo, os alunos principalmente. E aí a gente fez também uma boa participação lá na época, acho que 2023 no Educa PE. Mas quando veio assim essa vontade mesmo de sair dos muros, foi através de um projeto de Natal, em 2023. Esse projeto foi um projeto que foi desenvolvido na Escola Arthur Mendonça e a gente fez um mega espetáculo de Natal, mais ou menos envolvido todos uns 75 alunos, assim, junto com os músicos que vieram. Assim, foi um espetáculo de 1h15, ininterruptos. E nesse espetáculo a gente teve teatro, a gente teve dança, a gente teve música. Então, foi naquele momento com aquele lindo espetáculo e emocionante para quem estava lá, para quem gosta, sobretudo, de arte e de cultura popular nordestina. Foi uma coisa que as pessoas já falavam, mas Sandriane, isso não pode ficar aqui. E isso não partiu de mim, partiu, como eu estou lhe dizendo, dos amigos, dos alunos, dos profissionais que vieram assistir, e que já haviam visto outros trabalhos nossos e que diziam, não, mulher, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que sair desse muro e desenvolver um trabalho realmente para o município. Então, foi nesse período de 2023 que aquela coisa se acendeu dentro de mim. A vontade veio realmente em 2024, quando a gente fez a reconstituição de época da chegada de Dom Pedro, II, no casarão do Engenho Catende. E o Cena Cumplicidades, assim, eu sempre digo que o Cena Cumplicidades foi um divisor de águas, porque eu recebi também a orientação do pessoal do Cenas. Você já faz um trabalho incrível, então tenta desenvolver isso de forma mais abrangente, de forma que você possa vir a trabalhar e pleitear editais. E aí, este ano, nós nos inscrevemos no Pernambuco Meu País, que foram inúmeras inscrições do estado todo, e nós fomos selecionados, estamos ainda no edital, entre as 155 propostas, a nossa, a Arte da Cena, está inserida lá com a chegada de Luiz Gonzaga no céu. E quem sabe, em 2026, a gente vai representar Moreno no Pernambuco Meu País, torcendo, por isso. O contato que eu tive com o texto
foi através de uma amiga lá do Arthur Mendonça. Joyce, ela fez mulher, olha, eu só queria ver tu trabalhar esse texto. Eu disse, menina. Aí eu fui ler. É um cordel, né? Um cordel bonito. Mas para trabalhar aquilo e para a cênica, eu disse, eita, transformar isso vai dar um trabalho danado. Edição. Muita coisa para inserir, né? Assim, personagens para criar, inserir também alguns versos. E aí, Robson, eu me encantei com o texto, porque eu sou uma pessoa que admiro muito literatura de cordel, né? E aí eu disse, eu vou transformar. Então é inédito, porque assim, ele nunca foi feito um espetáculo com esse texto, é um texto realmente... Nunca foi explorado. Não, de levar para o teatro, desenvolver para as cênicas, não. E aí, no mês de janeiro, no finalzinho do mês de janeiro, eu comecei a trabalhar esse texto. Aí peguei janeiro, peguei também o mês de fevereiro e parte do mês março. Aí quando eu fechei ele, que eu disse assim, não, ele agora está pronto para o teatro. Aí foi quando eu falei com o Robert, que foi um menino que foi meu aluno há muitos anos atrás. Eu fico muito feliz sempre de falar de Robert, porque Robert, ele foi assistido pelo Mais Educação, né? E naquele primeiro momento, Robert teve, assim, Robert lá atrás, naquele período, teve o primeiro contato dele com a música. Hoje, Robert está quase formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, eu chamei logo o Robert. Eu não sei, nós nos reencontramos em algum evento aqui em Moreno. Eu disse, meu Deus, Robert. E assim, eu já me deu aquele estalo. Eu falei, não, eu vou chamar esse menino. E algumas outras pessoas, Pedro também, que está comigo há muito tempo, meu ex-aluno, Samuel, e outras pessoas, foram para essa primeira reunião da companhia ainda, né, assim. E aí eu disse, olha, a gente precisa desenvolver um nome. Eu pensei nesse nome, tá ótimo, porque assim, Companhia de Teatro Arte da Cena. Mas com o passar do tempo, a gente sempre está recebendo pessoas voltadas para músicos, né? Para a área da música e da dança. Então aí eu ampliei para essa questão de Companhia Arte da Cena, porque aí fica mais abrangente. Mas foi nesse período que a gente, assim, que eu tive esse estalo mesmo, não. A gente precisa fazer alguma coisa em Moreno voltada para essa questão, principalmente cultural, do regional, né? A gente hoje disputa com as grandes mídias, com brega funk, eu não estou discriminando, mas eu me refiro assim, o cuidado com o que é nosso de fato, mais antigo, de direito, de base, né? A gente precisa preservar isso, né? Quando eu era criança aqui em Moreno, tinha um pastoril belíssimo, tinha em frente à prefeitura, e eu via aquilo e aquilo já me impressionava. E eu sou apaixonada, Robson, por cultura popular. Quando a gente se propõe a fazer um espetáculo, a gente sabe que aquele espetáculo vai ficar em cartaz no mínimo 1 ano, se for um bom espetáculo. Então, aí vem aquela questão de vai sair do imediatismo. Eu sempre digo, nós temos tudo para estarmos sendo inseridos e contemplados com editais de cultura. Para isso, a gente tem que ter um trabalho. Não é dessa forma. Hoje, né, a cultura, nesse momento que o Brasil está vivendo, está tendo um bom aporte, né? A gente está sendo visto novamente, digamos assim. E incentivos estão virão mais ainda, e a gente tem que ter paciência em relação a isso. A dificuldade sempre é uma dificuldade no sentido de engajamento do grupo, mais engajamento, e encontrar jovens dispostos a seguir esse caminho, que é um caminho prazeroso, mas é um caminho também que eu entendo de muita responsabilidade para eles, tá entendendo? Porque assim, são muito jovens e nessa questão de desenvolver uma peça, é muito compromisso, Robson, é muito compromisso, principalmente com ensaios, a disciplina do ensaio, né? Você ter aquele horário. E hoje eu sinto que uma das minhas maiores dificuldades é de fazer com que esses jovens entendam a dimensão do que isso, de onde isso pode chegar, certo? A dimensão e principalmente se reconhecer, né? Também é um desafio muito grande enquanto artista, porque eles
Eles sabem que são. Mas, assim, é o reconhecimento de si mesmo. Isso em todos os aspectos. Eu acho que o ser humano precisa se reconhecer, né? Em vários temas da sociedade, se a gente for aqui falar, isso é uma coisa muito abrangente. Mas também a dificuldade de, assim, do início para cá, de apoio, né? E quando eu digo apoio, eu falo em todos os sentidos. Porém, eu tive muito apoio do pessoal da cultura, principalmente em relação a ensaios. Foi uma saga, né? Finais de semana. A gente sabe que não é fácil você estar driblando, abrir um determinado espaço à noite, dia de sábado, à tarde, e assim vai. Isso foi um apoio imprescindível para que esse espetáculo hoje estivesse prestes a ser apresentado agora dia 7 de novembro às 16 horas. Porque sem esse apoio eu não teria como levar esses jovens para minha casa, todos esses jovens, e estar conduzindo isso. Esse apoio foi muito bom, muito importante, né? Mas, assim, a dificuldade é essa, é o compromisso, né? Porque, assim, não existe dinheiro. Não existe dinheiro no sentido de, por enquanto, né? Não existe um pagamento para esses meninos, até porque esses meninos não têm curso de ator, eles são amadores. Não quer dizer que quando um edital, se a gente for contemplado, vai ser destinado uma ajuda de custo, porque cachê só recebe quem é profissional, certo? Mas uma ajuda de custo, com certeza, pode ser dada, pode ser ofertada. Então, muitas pessoas aqui em Moreno, a dificuldade financeira é muito grande em todo o Brasil, mas a necessidade de estar correndo atrás de alguma coisa, de estar se virando com alguma coisa, também faz com que o jovem ele se disperse um pouco dessa questão da rotina dos ensaios, né? É diferente quando você é uma categoria profissional, ou, por exemplo, uma banda de música, né? Assim, você faz parte de você está ensaiando todo dia ali no estúdio, em tal lugar, mas você sabe que tal show você vai receber tanto. É diferente. No caso aí, diferente. Falta um incentivo extra. Um incentivo. Só amor pela. Um incentivo extra, mas é o que eu estou dizendo, Robert, Robson. Esse incentivo, ele vai existir, só que a gente não pode. A gente não pode querer que as coisas se construam de repente. Eu tenho um portfólio meu de trabalho pessoal que daria aí para eu estar, assim, sinceramente, escolhendo o que é que eu ia colocar nos editais. Mas só que foi vinculado à escola. Entendi. A gente está saindo dessa bolha e desenvolvendo no município, né, de forma abrangente para a sociedade morenense, para o povo de Moreno, né, que é uma coisa mais ampla, agora em 2025. Então, eu não posso querer um retorno agora, em 2025. Eu tenho que esperar esse retorno com o passar do tempo. E eu sei que o percurso é difícil. Inclusive para mim, porque eu tenho renunciado finais de semana, não é? Eu tenho investido dinheiro nisso, não é? Porque não é fácil, as coisas não são fáceis, mas eu acho que apesar de todas as dificuldades, a gente tem, sem sombra de dúvida, conseguido desenvolver. Porque eu vou te dizer uma coisa, desenvolver um projeto desse, com quase 20 alunos inseridos no contexto, praticamente sem recursos. Não é? Ontem eu recebi um incentivo da Prefeitura Municipal de Moreno, na pessoa do nosso prefeito Edmilson Cupertino, de TR também, relevante, mas que diante das situações que já passaram, não é? Que é importantíssimo, importantíssimo. Quando eu estava já que não aguentava mais, e agora? Como é que eu vou botar esse espetáculo para rodar no dia? Eles chegaram junto e o secretário já vinha chegando junto, né, Pretinho, no que eu estou lhe dizendo, nessa questão de espaço. Então, tudo é uma questão de tempo. E a gente precisa entender isso. As coisas não são imediatas. A companhia da gente, hoje eu posso dizer isso, qual é o objetivo maior de tudo isso? Claro que é perpetuar a cultura, sem sombra de dúvida. Isso aí, para mim, é algo que eu só vou deixar de fazer e de viver isso depois que eu morrer, certo? Mas, assim, é a questão também do social, de oportunizar esses jovens para que tenham
algo a se prender. Saiam do ócio, que eu sei que a arte, a música, a dança, o teatro são instrumentos de transformação social. A cultura é um instrumento de transformação social. Então, a gente percebe que esses meninos, eles também estão ali, mas quantas coisas a gente conversa? Quantos relatos pessoais, íntimos da vida deles eu trago e eu tento trabalhar isso e eu tento ajudar da forma que eu posso. Então a companhia ela não só é para a gente perpetuar a cultura pernambucana, a cultura nordestina, e também não é só a cultura nordestina, porque a nossa companhia também ela vai mais além. Eu tô com muito carinho, muito amor esse espetáculo, porque ele quem é músico também sabe o que eu estou falando, quem escreve também sabe o que eu estou falando. É como se fosse nascer de novo, é como se você está preparando ali uma vida que vai nascer de você, uma coisa que vai sair. Um filho. Mais ou menos isso, né? Eu acho que eu estou com muito carinho porque eu desenvolvi o figurino todo desse espetáculo. E eu tenho uma designer que é Simone Gomes, é uma designer maravilhosa, que ela faz essas roupas, ela também alinha ao meu pensamento e ao dela, a gente tenta construir junto, a gente tenta desenvolver, entendeu? Então, assim, eu tenho hoje uma pessoa também para me ajudar fortemente nisso aí. Mas, assim, você idealizar tudo no espetáculo é muito importante. Então, aí vem figurino, cenário. Eu tenho um amigo, nós temos também na companhia um artista plástico, esqueci de falar das artes plásticas, a gente também tem na companhia, né, 2 pessoas que são artistas, mas tem um que era Oliveira, que é artista do município antigo, que pintou à mão um cenário de 3 metros de altura por 6,5 de comprimento. Então, assim, idealizar tudo isso, como é que vai ser, o que é que a gente vai fazer, vamos fazer assim, isso sair da gente, da produção da gente tão pequena, né? É uma coisa fantástica. E assim, os meninos, eles só riem muito da minha loucura, né? Que assim, eu tô falando só, aí, Sandriane tá falando só. E o celular tá onde? Eu pego o celular direto, sabe? Com quem tá o celular? Eu não sei não, às vezes escondem. Mas assim, coisas que acontece que tem, assim, nos aproxima. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, sem dúvida, muito grande, um carinho enorme. Então o fato de perder para mim é mesmo que uma morte. Assim, olha, eu vou viajar, eu vou embora, vou me mudar, eu vou ficar até dezembro. Isso para mim é algo muito triste, sabe? Porque é uma caminhada. Aí diz assim, é o tempo, porque eu quero estudar. Sim, veja só. Eu sou uma professora. Hoje eu trabalho em 3 escolas. Abri mão de trabalhar os sábados, porque realmente estava muito cansada. Mas eu tenho 3 escolas. Sou dona de casa. Sou defensora de animais. Tenho animais. Trabalho muito. E eu tenho tempo para estar hoje aqui contigo conversando. É a cabeça a mil, mas estou aqui contigo conversando. Antes de vir para cá, eu fui em inúmeras escolas com os meninos para estar falando do espetáculo, falando da questão dos ingressos, divulgando, assim, o dia inteiro. Já dei aula de manhã, então, assim, essa questão de tempo é uma questão muito reflexiva, a gente tem que refletir, porque eu sempre digo, Robson, o que é prioridade para a gente tem tempo. O que não é prioridade, a gente inventa uma desculpa, a gente engana. Estou falando do caso deles, não, estou falando de uma forma geral, um contexto, né, geral. A gente engana, a gente deixa para o segundo plano. Se der, eu vou, se puder, porque a prioridade, a sua prioridade, né, assim, eu sou um pouco chata nesse sentido, porque eu quero que os meninos entendam o potencial que eles têm. Porque eu tenho meninos ali que podem se apresentar em qualquer teatro, como foi o ano passado, quando a gente foi fazer, né, o nosso espetáculo no Teatro Apolo. E aí o professor Arnaldo Siqueira, eu sempre cito que é um amigo, é uma pessoa que me ajudou muito e tem me ajudado nesse processo artístico. Ele disse, menina, você
disse que eles eram amadores. Eu disse, são, só a categoria, porque a gente tem que colocar. Mas esses meninos são muito bons. E aí escutar isso de professor Arnaldo, não é? Que é responsável pelo setor de dança do CAC, é algo muito, muito forte. Ele é um homem que vivencia, que produz o Cena Cumplicidades, né? Então, ele tem a visão artística, tem gabarito para dizer isso. Emocionaram também quando foram apresentar essa peça na Estação da Cultura, o ano passado. O prefeito ficou emocionado. As pessoas que estavam lá ficaram emocionadas, ficaram bobas. E aí, quando aquele espetáculo, né, porque foi um espetáculo lindíssimo, e o que é gostoso de estar... É um desafio para mim, Robson, porque assim, eu faço a produção mesmo. Trilha sonora, figurino, então você que dirige cenário, então, tudo. A direção é sua. Hoje, eu tenho uma ajuda muito forte de Robert. Entendeu, esse Robson? Que ele entende, né? Ele é músico, né? E ele também... Aí a gente dialoga. Mas assim, por exemplo, esse espetáculo, né, da gente que vai ser apresentado, vai ser estreado em Moreno, que até foi uma decisão nossa, mas minha. A gente ia pegar uma pauta no Apolo, mas aí eu decidi também. É minha vontade de estrear aqui. Porque assim, se eu sou professora, eu já dei aula a tanta gente aqui. Já fiz tanta coisa aqui, né? Por que não estrear aqui, na minha terra? Né? Eu tenho esses professores maravilhosos que me incentivaram hoje eu estar aqui. Por exemplo, o professor Alvino, na época do Baltazar, quem sabe quem foi o professor Alvino? Um grande artista, um poeta, dava aula sorrindo, entendeu? Era um poeta da escola, um artista da escola. Ele foi uma das pessoas que me incentivaram muito a hoje eu estar aqui. Minha madrinha, Marilene Melo, que é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como mulher, como profissional. A gente fazia festivais antigamente lá no Baltazar, festa estudante. Era uma semana de arte na escola. E isso me fez enxergar a dimensão, sabe, da coisa. Como era importante para mim, como isso era importante para mim e para os outros jovens. Mas eu absorvi de forma que hoje eu sou uma pessoa que estou repassando aquilo de uma certa forma, não é? A gente aprende e nós absorvemos aquilo que a gente se identifica. Isso mesmo. E aí eu estou hoje reproduzindo, então, e quero ser um instrumento. E eu sei que eu sou um instrumento de transformação artística. E sei também que sou um instrumento de transformação social, mas através da arte, que é o que eu adoro, é o que eu amo, é minha vida. A arte é minha vida. Eu não sei viver sem arte e sem cultura. Eu não sei. E assim, aquilo bem regional, sabe? Aquela coisa bem... nordestina mesmo. Bem assim, vai ter um coco e vai ser em tal engenho e tal. Ai, como eu quero ir. Muitas vezes eu não vou porque eu não tenho condições. Os grandes mestres de Pernambuco, né? Nós somos um celeiro artístico mundial. Pernambuco, eu sempre digo, meu país, porque é um celeiro artístico. A gente tem o cavalo marinho, que é uma coisa lindíssima. Como eu tenho vontade de trazer um cavalo marinho para Moreno, né? De a gente estar fomentando esse foguedo de Natal, né? O cavalo marinho, o pastoril, certo? O reisado. E por que não desenvolver isso aqui também? Começar do chão. Mas tem tal apresentação. Mas vamos fazer isso também, vamos fomentar, vamos mostrar que existe isso, porque a cultura é uma coisa muito séria, Robson. A cultura, se a gente não cuidar dela, mas bem cuidada, ela se esvai. É isso mesmo. Porque ela se perde. Ela emerge do povo. Então, se não houver uma continuidade, uma seriedade nesse sentido de preservação, qualquer movimento cultural vai embora, não é? A língua também é assim, que eu sou professora de língua portuguesa, as múltiplas linguagens, a nossa linguagem, ela, quantos dialetos, né? Que eu posso dizer isso, dos povos originários, com o passar do tempo, quantas línguas se extinguiram, porque não foi preservada, perpetuada, né? Isso desde o período da colonização do Brasil, da invasão do Brasil, digamos assim. Mas assim, cultura é essência de um povo. Se a gente não se reconhece, se a gente não preserva a nossa história, não existe como isso continuar.
Eu tenho uma amiga chamada Gilvonete, ela é conhecida como Gil Cultura de Paz. E há muito tempo ela diz assim: Sandrane, tu tem o dom de descobrir esses talentos. Para você ter uma ideia, aqui em Moreno tem um menino, Cauã. É Cauã. Ele fez João Grilo no Alto da Compadecida ano passado. Quando eu entrei na sala de aula no primeiro ano C, em 2024, no mês de fevereiro, eu vi aquele menino ali, mas é uma coisa assim de filme mesmo, assim, eu olho e pá. Eu disse: tu já fizeste teatro, menino? Ele fez: não, professor, e eu tenho um jeito para isso, eu sei o que é isso. Eu disse: sabe. E como é que a senhora sabe? Você vai ver. Aí a gente começou a desenvolver, porque tinha uma disciplina, História do Teatro, que eu dei durante 4 anos, né? Ensinei durante 4 anos. E eu vi aquele menino ali, ele começou. Um gigante, Robson. Um gigante. O menino se agigantou. Nem ele sabia que tinha esse talento. Então, o que é que a gente precisa? Resgatar essas pérolas. E essas pérolas estão aqui Moreno. São nossos. Agora, tem que ter boa vontade para. E em relação ao espetáculo, eu quero dizer a vocês que a gente está com o espetáculo genuinamente morenense, né? Assim, lindo, feito com muito carinho. E a questão de ajuda para a companhia, as pessoas que quiserem nos ajudar no sentido de um incentivo para esses jovens, principalmente. Eu acho que hoje minha preocupação maior é essa. Porque eu sei que o edital um dia vai vir, mas assim, eles também precisam de ajuda de custo para deslocamento, sabe? Para alimentação. A gente sempre faz eu tenho um gasto danado, às vezes, final de semana, sempre que é ensaio, tem que comprar alguma coisa. Tudo isso é uma ajuda para que a gente possa se desenvolver mais, para que a gente possa conseguir mais pessoas, porque já tem gente querendo vir, né? E aí a gente agora, mas nesse espetáculo eu não pode, já está fechado. Mas eu quero fazer isso. Aí eu dei um freio, porque assim, não que eu não vou querer essas pessoas, não é isso. Mas o momento, eu não estou podendo receber mais pessoas no momento. Se sintam incentivados para isso, para desenvolver a questão social através da arte. Porque aí você desenvolve a arte, preserva a cultura, oportuniza esses jovens numa coisa só, nesse projeto na Companhia Arte da Cena. E dizer que vocês vão ter um lindo espetáculo, a gente está entregando a vocês um lindo espetáculo, com uma trilha sonora linda, emocionante também, que faz parte do espetáculo. O espetáculo tem música, o espetáculo tem um pouco de dança e muito teatro na veia. Então sintam-se todos convidadíssimos a chegarem no quintal pontualmente às 16 horas, porque o espaço foi cedido pelo meu amigo queridíssimo João Pereira, que também é um apoio muito grande para mim, com a irmã dele, Dora, que estão lá de braços abertos, né, para nos receber. Porém, é um espaço privado. E o teatro segue uma linha, espetáculo como um todo, segue uma linha muito rigorosa em relação a essa questão do horário. Então, a gente não vai começar às 5, viu, gente? Às 17 horas. Não é às 17 horas, às 16 horas. É isso que eu quero frisar aqui. No mais, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à chegada de Luiz Gonzaga no Céu. Um espetáculo tão esperado e tão querido. Dia 7 de novembro, às 16 horas, 4 horas da tarde. Todo mundo lá no quintal para assistir a chegada de Luiz Gonzaga no Céu. Vem ver a gente. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo com mais um Multi Podcast. Obrigada. Valeu, Sonia. Obrigada. Gostou? Amém. Gostei. Multi Podcast.